Acabei de chegar de viagem aqui, estou em Itanhaém. Chegamos a uma meia hora mais ou menos, mas não poderia deixar de entrar. Não poderia deixar passar em branco hoje. Momento de meditação e fé. Vamos acalentando nossos corações, entrando em vibrações com o plano espiritual, pedindo toda a proteção necessária que precisamos e ao mesmo tempo agradecidos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, de termos realizado tudo que pudemos realizar hoje. E o que não podemos, amanhã será um novo dia. Sempre cada amanhecer, uma nova oportunidade. E vamos pedindo a luz do nosso Divino Mestre, nosso Salvador, Jesus, em nossos corações, nos corações daqueles que amamos, nos corações de toda a humanidade tão carente, tão necessitada da palavra de Deus.
tão distante de Deus também. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, em nome de Jesus. Quanta luz. Olá, gente, grande abraço aí a todos vocês. Aparecida Rosa, né? Marcelo Arraes, meu irmãozinho também, aí ligadinho, né? Deixa eu voltar no começo aqui para me falar o nome de todos aí, né? Vera Lúcia Laus, Isalete Bush, Doraci Teixeira, Nidinha Araújo, Noemi Egino, Isalete Bush, Fátima Narques, a minha irmã querida, e a Eugênia também, minha irmã. Boa noite a todos vocês. Marcelo Arraes e Viviane Souza, né? Aparecida Rosa também entrando aí. Zé dos Pássaros, meu amigo, também chegando. Dilcinha Maria, boa noite a todos vocês. Muita paz, muita luz em cada coração, na vida de cada um de vocês, na vida de todos nós. Eu cheguei aqui em Itanhaém há mais ou menos meia hora, 40 minutos. E eu não poderia deixar, né, de entrar. Para mim é uma missão, se tornou uma missão. E a cobrança vem, né? Você não entrou 6h30, mas pode entrar agora. Então, aquele empurrãozinho, né? Então, estamos aqui, gente. Gratidão a vocês que estão participando desta transmissão. E vamos juntos nesta corrente de fé, nesse momento de meditação, que paramos para agradecer a Deus, paramos para louvar a Deus, paramos para agradecer por tudo que a gente tem de graça. Quanta coisa nós temos de graça, que Deus nos dá de graça, a começar pela vida. E nós não sabemos cuidar dessa vida, né? Direito. Nós não sabemos cuidar, infelizmente não. E devemos agradecer a Deus tudo que Ele nos dá de graça, graciosamente, né? As tribulações, os problemas, são para nos fortalecer, nos ajudar na nossa caminhada, né? Para a gente crescer rumo à espiritualidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o espírito, nosso espírito, né? Vamos falar um pouco aí sobre o espiritismo, vamos falar um pouquinho dos fluidos, né? Enfim, tudo que nos envolve. O espírito, ele é criatura. O que é criatura? É o que foi criado, né? E eles são movidos pela inteligência, né? E é um atributo essencial para eles, né? Para cada espírito, a inteligência, a vontade,
o pensamento, né? O pensamento. E isso são atributos. Atributos, o que significa atributo? É o que é atribuído, né? É o que é atribuído do Criador para cada espírito, né? Para cada criatura, né? Na verdade, nós somos gerados pela matéria, o nosso físico, porém o espírito, ele é criação do Deus, né? Imagem e semelhança. Então, o espírito, cada espírito, ele absorve, na verdade, ele absorve a inteligência, o pensamento e a vontade, né? Dependendo de cada um. Aí é que entra a parte principal, né? Conforme é usado o pensamento, a vontade, né? A inteligência, ele caminha ou não, né? Para o progresso ou para o regresso, né? Ele evolui ou ele se destrói, ou ele se prejudica, né? Porque o pensamento, a vontade, a inteligência, essas são as ferramentas de trabalho para o espírito, né? Para sua evolução ou não. Por isso que eu sempre procuro martelar, né? No livre-arbítrio, de acordo com a vontade de cada pessoa, de cada espírito, né? E adquirindo conhecimentos ao longo do tempo, né? E mesmo adquirindo conhecimentos, uma grande maioria é resistente à palavra de Deus. E sem o conhecimento da palavra, sem o estudo da palavra de Deus, fica difícil a evolução de cada espírito, né? De cada espírito. Aqui, no nosso plano, né? Aqui na Terra, os espíritos, tem no corpo de mulher, no corpo de homem, tem sexo, o físico. No plano espiritual, não. No plano espiritual, não se fala em sexo. Apolônia Santos, boa noite, grande abraço. E nós precisamos sempre nos policiar e nos conscientizar que necessitamos, né, que o espírito, enfim, ele necessita da inteligência, do pensamento e da vontade para evoluir. E essa evolução depende da boa vontade, do empenho de cada um de nós. Boa noite, Marilza Takayanagi. Agora eu acertei, né? Opa, boa noite, professor? Não, eu sou aluno também, minha amiga. Aluno tanto quanto vocês, né? Somos alunos, somos aprendizes, né? Então, as experiências são feitas para se ter mais longevidade. Experiências essas que eu vou dizer já já quais são, né? Mas voltando um pouquinho, o tempo, o reconhecimento, o estado de cada espírito, também vamos falar sobre isso. Após a morte, né? Após o desencarne, né? Nós espíritas falamos que desencarnamos, né? Mas, no geral, todo mundo fala da morte. E a morte é um tabu, né? Todo mundo tem medo da morte, né? Tem gente que só de pensar na morte treme, né? Fica desesperado. Bina Sodré, boa noite. Obrigado também a todos vocês. Através dessas ferramentas, né? Do pensamento, a vontade, a inteligência, desses atributos, né?
que o nosso Criador fornece graciosamente à criatura, que é o nosso espírito. Criatura é o que foi criado, né? Então aí a palavra criatura, que vem do Criador, né? Então veja bem, muitas experiências nas épocas passadas, já é coisa antiga. O Espiritismo já surgiu antes de Cristo. Inclusive os livros de codificação do Allan Kardec. O que Allan Kardec fez? Ele pegou todas as partes, né? Pegou um pouco de cada religião, né? Dos pontos polêmicos, né? E das partes que menciona a parte espiritual, e ele fez a codificação, né? E com contatos também com espíritos, etc. São 5 livros na verdade. Então, nessa codificação ele fez experiências, muitas experiências a respeito de espíritos. A pessoa estava sendo velada e ele estava lá invocando aquele espírito a se comunicar. Então são muitas pesquisas, muitos trabalhos no passado. Hoje o espiritismo é levado de uma maneira mais cristã, de uma maneira diferenciada, uma maneira mais religiosa, né? E na época Kardec, quando ele morreu, todo mundo que compactuava com ele depois desapareceram, os que se diziam amigos, e mesmo os que praticavam o espiritismo, né? Mas aí já é uma longa história que eu falarei depois, em outro momento, né? Hoje eu quero falar sobre um tabu, né? Que todo mundo tem medo, todo mundo não gosta muito até nem de falar, mas nós temos que falar, nós temos que encarar a verdade, e a verdade, ela nos liberta. O que acontece, vou começar por um lado, quando nós estamos dormindo, né? Muitas vezes quando nós acordamos, lembramos que tivemos sonhos ou pesadelos ou não sei o que e tal. Espírito, gente, ele nunca dorme. O nosso espírito nunca dorme. Ele nunca dorme. Ele é ligado a nós por um cordão fluídico, né? Por um cordão fluídico. E à noite ele vai fazer as experiências dele, além da missão de repor ao nosso corpo as energias necessárias para o nosso descanso, né? Para substituir as energias negativas, ruins, a gente acorda de manhã bem, né? A gente acorda de manhã mais descansado, mais tranquilo, dependendo quem faz oração, quem faz a lição de casa, né? O espírito encontra mais suporte, mais apoio. Então, nossos espíritos nunca dormem. Então, durante a noite, durante o sono, eles vão fazendo experiências, né? Fazendo experiências, e por isso que muitas vezes nós nos deparamos de manhã com algum pesadelo, algum sono, alguma coisa. Então, o espírito que saiu de nosso corpo, ligado por esse cordão fluídico, e aí a sensação de manhã, pelo nosso pensamento, né? Quando acordamos nós queremos lembrar de alguma coisa tal, e na maioria das vezes nós nem lembramos, né? Obrigado aí, Bina Sodré, Deus abençoe você e tua família também. Maria Socorrinha, boa noite, bem-vinda no momento de meditação. Analita Maria de Freitas, obrigado, boa noite, minha amiga. E esses fluidos são usados para tudo na vida. Para tudo, né? A nossa vida, ela é gerada e ela é alimentada por fluidos o tempo
inteiro, né? Para mim, se ter uma energia elétrica, são fluidos, são fluidos. E Deus, na sua imensa misericórdia, alimenta nossos espíritos, nos alimenta, né? Mesmo o homem aí destruindo o planeta Terra, ainda, né, nos alimenta com os fluidos, graças a Deus, bons. A maioria das pessoas, pelo menos, devem sempre, é o que eu digo, o poder da oração, né? Através da fé, nós conseguimos atrair para nós esses fluidos positivos. Da mesma maneira, a pessoa que só reclama da vida, a pessoa que não agradece, não para agradecer, não para fazer uma oração de reconhecimento a Deus, frequenta lugares onde não agrada a vontade de Deus, cometem atitudes que não agradam a vontade de Deus, começa a atrair para si as energias, os fluidos negativos. Depois acaba se transformando em doença, acaba se transformando num monte de coisa, embora que muitas doenças são necessárias às vezes para o amadurecimento, o crescimento nosso, né? Espiritual. Então, é na doença que nós nos aproximamos mais de Deus. Então, muitas provações que nós passamos, é tudo para nós evoluirmos, né? Faz parte também do nosso processo evolutivo. E cada pessoa é diferente da outra. A maioria das pessoas não encontra o tempo necessário para orar, para dialogar com Deus, para agradecer. Não tem tempo para Deus, né? Porque na verdade está correndo atrás do seu ego, né? Ah, não, hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, vamos numa baladinha aí, quero ver uma roupa nova, um calçado novo, é o aniversário de um amigo, né? Principalmente muitas mulheres quer ter um vestido novo, uma roupa nova. Pensa em primeiro lugar na coisa material, né? No ego, na aparência da matéria. Mas na verdade, isso não tem valor nenhum, porque nós estamos aí idolatrando a matéria. Nós estamos aí compactuando o contrário, né, do que Jesus pregou. A gente está, nesse caso, promovendo, né, o materialismo em nós, ao invés de promovermos a palavra de Deus, ao invés de promovermos os ensinamentos que Jesus deixou a cada um de nós, né? E uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, e agora eu vou dizer o porquê. Todo mundo tem medo da morte, porque todo mundo tem medo do que vai acontecer depois da morte. Qual será a colheita depois da morte? Qual será os acontecimentos? Qual será o merecimento de cada um após a morte, né? Será que eu vou reencarnar de novo? Será que eu vou lá para o umbral ou purgatório, como queiram denominar, né? Nós espíritas chamamos de umbral, e o umbral tem vários estágios, até os mais assombrosos, né, aos mais leves. Então, nós temos medo do desconhecido. Tem gente que tem medo até de viver, né? Tem gente que tem medo de tomar uma decisão na vida, tomar uma atitude, às vezes numa situação que precisa ser tomada, e a pessoa tem medo, né? Se acovarda diante algumas decisões que devem ser tomadas. Por várias experiências que foram feitas, né, com espíritos desencarnados, foi revelado, né, o tempo que a pessoa às vezes fica no sofrimento, né?
eu estava lendo no Livro dos Espíritos uma experiência que houve na época de Kardec, de um garoto que queria entrar em contato com o pai dele. E aí foi a uma reunião e o pai realmente respondeu, né? Ele compareceu para poder dialogar. É lógico, tudo é possível com a permissão do plano espiritual, né? Mas nesse caso aconteceu de dar certo e esse pai veio para responder aos anseios do filho. Faziam 3 meses que aquele homem havia falecido. Então, o filho conversando com ele, tudo tal, e ele falou: fazem 3 meses, pai, que o senhor faleceu. E ele falou assim: não, meu filho, faz muito mais. Faz muito mais. Não, pai, só faz 3 meses. E aí o espírito disse: para mim parece uma eternidade por tudo que eu passei. Obrigado aí, Elaine Neves. Boa noite aí a você, amiga. Luiz Einar, grande abraço a você também. Obrigado pelo carinho de estar conosco nesse momento de meditação. Aí é que está um dos mistérios. No nosso tempo fazia 3 meses. Mas para aquele espírito, conforme ele relatou, já fazia uma eternidade. E ele disse ao filho: você nem imagina o quanto eu sofri. E nós, para evitarmos sofrimentos após a morte, para evitarmos uma decepção grande a cada um, porque é lógico, a pessoa que é errada, gente, no fundo ela sabe que ela vai pagar por isso, que após a morte ela vai sofrer por isso, que após a morte ela vai responder por isso. Hoje eu estou falando um pouco mais de espiritismo, porque até a Noemi Gino, ela disse ontem que gostaria de aprender um pouquinho mais. Algumas pessoas, através do Messenger, também disse que gostaria de saber um pouquinho mais do espiritismo. Então, o tempo após a morte é diferente do tempo aqui na Terra, né? O que para nós é um dia, um mês, do outro lado é muito tempo. É muito tempo. E ninguém foge. Ninguém foge do seu destino. É como Jesus disse: ninguém foge de colher o fruto da semente que plantou. Nós não conseguiremos fugir das consequências de nossas escolhas, das consequências de nossas atitudes. Não pense que, como eu disse o outro dia, né? Os políticos nos roubam, né? Roubam toda a renda per capita do nosso país, está roubando o nosso dinheiro. Eles estão nos prejudicando? Estão. Mas eles serão os maiores prejudicados. Eles estão acumulando bônus de sofrimento para a cabeça deles. O bônus de sofrimento que eles estão acumulando é tremendo, né? É a mesma coisa da pessoa roubar alguém, que seja no pequeno ou que seja no grande, a pessoa ser infiel, a mulher trair o marido trair a mulher. A gente pensa que está enganando a pessoa, né? E que está tudo certo, ninguém vai descobrir. Deus vê tudo. E as nossas atitudes gerarão consequências. E o pagamento é inevitável.
nós teremos que responder pelas nossas responsabilidades, que foram as nossas atitudes. E após a morte, esse sofrimento, esse pagamento, ele poderá ser muito doloroso. Tem um detalhe: após a morte, a maioria dos espíritos não sabe que morreram. Naquele momento não tem consciência, né? Ficam abobados devido à passagem, né? Devido ter saído do corpo. E ainda por um determinado tempinho, não muito longo, ele ainda é protegido pelo perispírito, né? Porque é o que eu disse o outro dia: enquanto encarnados, enquanto nós estamos vivos, nós temos o espírito do nosso corpo protegido pelo perispírito. E após a gente morrer, o espírito sai, mas ainda protegido pelo perispírito. E até o nosso espírito, assim, tomar consciência, né? Passar aquela tontura, aquela situação desagradável de ter desencarnado, né? Então veja bem, esse processo muitas vezes, em alguns espíritos, se prolongam e os espíritos permanecem com a família. Uma pequena pausa aí, grande abraço aí, Noemi e Gino. Será que meu paizinho está bem? Ah, sim. Isso a gente se fala depois, Noemi. Terezinha Gomes, obrigado aí, grande abraço, está assistindo também. Tiago Martins, lá em Estoril, Portugal, boa noite, meu irmão. Grande abraço aí a você. Obrigado aí pelo carinho e todos que estão na sintonia em Portugal e a galera toda da minha fanpage, a todos que estão aí neste momento, nesta transmissão. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê entendimento, discernimento e que possamos praticar de maneira fervorosa o bem, a fé, a oração, a caridade, a fraternidade, para que nosso espírito, né, não venha sofrer consequências drásticas, sofrimentos desnecessários por pura negligência de nós mesmos, né? Então, como eu estava dizendo, muitos espíritos após o desencarne, né, após a morte, ainda pensa que estão na casa, né, que está vivo ainda, fica ali com a família, fica ali perambulando, só acha que ninguém está dando atenção para ela, para ele, porque não caiu a ficha ainda, não reconheceu o estado, né? Às vezes, muitos espíritos demoram um pouco mais para reconhecer o estado que se encontra. E isso, para que isso não aconteça com a gente, só existe um caminho. É o caminho que nos conduz a Jesus, que nos conduz ao plano espiritual, ao plano maior, ao plano de luz, que é a oração. A oração através da nossa fé. A prática da oração, a prática do reconhecimento do amor de Deus em nossa vida. Isso é o que gerará essa fortaleza para que tenhamos resistência, sejamos firmes e não passemos por situações assim, né? Porque eu acredito que deva ser muito triste, né? Depois da pessoa morrer e ainda pensar que continua viva, ou então passar lá do outro lado situações desnecessárias por negligência
em atitudes aqui enquanto estava viva, né? Então, o Espiritismo hoje, ele explica muita coisa, né? Lendo os livros esclarecedores, os romances espíritas são muito bonitos, são muito bons, porém não muito instrutivos, né? Eu gosto de ler mais livro doutrinário, né? Que fale da doutrina, que explica situações. Para quem não conhece bem o Espiritismo, eu recomendaria o primeiro livro que eu li na minha vida, que é Nosso Lar. Não precisa nem comprar, procurar um centro espírita próximo de onde você mora. Lá eles emprestam, é só você deixar seu endereço, seu nome e endereço. Eles emprestam, depois você devolve. E lá também você vai comprar bem mais baratinho, né? E até ajudar o centro espírita, porque o centro espírita sobrevive também da venda dos livros usados, livros que as pessoas doam para colaborar com a casa. Pelo menos lá na Fraternidade Espírita Arco-Íris é assim. A gente tem os livros que nós já lemos, a gente leva para que os irmãos paguem mais barato, né? E colabora também assim um pouquinho com a casa para pagar aluguel, a água, a luz, telefone, enfim, imposto, né? Então, a doutrina, isso eu estou falando do Espiritismo, mas funciona para todas as religiões, gente. Sem estudo, sem conhecimento, continuaremos ignorantes, né? Continuaremos. O nosso espírito, ele quando encarna, ele é ignorante, ele não sabe de nada. Como eu disse essa semana, né? A criancinha aprende a falar como? Com o papai, com a mamãe. Aprende a andar como? Papai, mamãe, família. E aos poucos nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo conhecimento, a nossa inteligência fica aguçada, o nosso pensamento mais fértil, né? A nossa vontade de acordo com a nossa vontade, né? Por isso que a gente fala, e tal fulano é tão inteligente. A inteligência pertence a todo mundo. Porém, aquela pessoa teve a boa vontade de desenvolver mais a sua inteligência. Muitos para o mal, mas graças a Deus, muitos para o bem, né? Ilaí, Bambil, Brandy, obrigado, boa noite. Bem-vinda também no momento de meditação. Nós precisamos termos consciência de que somos aquilo, somos reflexos do que nós praticamos, né? Cada um reflete o que pratica, de bom ou de ruim. É o que eu disse tempos atrás, logo no começo, quando eu comecei a transmitir um momento de meditação. Quando a gente abraça uma pessoa, dá vontade de não largar ela mais, de tão gostoso que é aquele abraço. Não é verdade? Em contrapartida, tem pessoa que você abraça, mas logo você já quer afastar a pessoa de você. Porque você sente que os fluidos ali naquela pessoa, as energias daquela pessoa não são boas. Você se sente mal, você se sente assim, é ruim. É ruim. Então, tudo na vida é um plantio e ao mesmo tempo gera uma colheita, né? Eu sou chaveiro, eu faço chaves. Tem muitas coisas de chaveiro que eu não faço, por quê? Porque eu não estudei, eu não fui atrás, né? Me faltou boa vontade de ir atrás e sofisticar essa profissão. Mas como eu já trabalhei muito, né? Hoje eu tenho mais assim realmente, para mim não ficar parado, para mim ter uma ajuda, né? Ter um pouquinho mais de renda. E a situação do país, como está, piorou mais ainda, né? Mas vamos em frente. Então nós temos que correr atrás. Eu não sei solar um violão. Por que eu não sei solar, né?
Porque eu não estudei, eu não fui estudar, eu não quis ser músico. Eu aprendi o básico para mim fazer as minhas composições, para mim tocar na igreja, mas eu poderia ser hoje um excelente músico, não é verdade? Mas cada um tem seu dom, cada um tem as suas escolhas. A minha escolha, adoro compor, escrever, né? Escrever os hinos, escrever as músicas que eu tenho no meu CD, músicas românticas. É um dom que esse é mais forte em mim. E cada um de nós temos nossos dons. E de acordo com nossas escolhas, nós vamos nos aprimorar em algumas coisas mais do que nas outras. Mas tudo gera, como eu disse no começo, né, da vontade, né, do pensamento, né? Tudo alimentado pela inteligência. E nosso espírito é movido. Essas são as ferramentas para o nosso espírito. Agora, a inteligência, a vontade, né, o pensamento, ele pode gerar atitudes menos nobres que nos levará ao nosso caos, né? Da mesma forma que vai nos levar, né, ao processo, a um grau evolutivo, ele vai também nos levar a um grau inferior. E aí entra o espírito do pai daquele garoto que queria falar com o pai, que disse a ele: você não imagina o que eu passei. E para mim, não foram 3 meses, foram uma eternidade. Pensemos nisso. Pensemos nos mistérios que Deus não nos deixou totalmente claro, nítido após a morte. E vamos cuidar enquanto é tempo. Vamos praticar a espiritualidade, caridade, fraternidade, enquanto é tempo. Não nos julguemos melhores do que os outros. Não nos julguemos superiores a ninguém, porque na verdade não o somos. Todos nós somos filhos do mesmo Criador. Todos nós somos meras criaturas. Criaturas. E como criaturas, nós devemos nos espelharmos no nosso Criador. E Ele é tão maravilhoso, tão bondoso, caridoso, amoroso, misericordioso conosco, que nos deu total liberdade. O livre arbítrio, né? O livre arbítrio é o que pesa mais em nossa vida, porque o livre-arbítrio nos dá a maior responsabilidade que poderíamos ter em nossa vida. Porque o livre-arbítrio, você pode ser um egocêntrico, você pode ser um ladrão, um bandido, um promíscuo, um falso, um fingido, um amigo, um inimigo. Podemos ser o que nós quisermos. O que nós quisermos. Porém, o que nós fizermos, responderemos. Responderemos pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós escolhemos. Então, a minha mensagem de hoje aqui, o principal é que o espírito é criatura, né? O alimento do espírito, inteligência, a vontade e o pensamento, né? Ferramentas de trabalho do espírito no processo evolutivo para aprender, adquirindo conhecimento ao longo do tempo, né?
através da vivência, através do tempo, de forma positiva ou de forma negativa. A decisão é nossa, a escolha é nossa, as consequências também é de cada um de nós, né? Vamos buscar a superação, vamos buscar por isso que é importante, né? Ao dormirmos, fazermos a nossa oração, porque o nosso espírito sai do nosso corpo e vai fazer experiências ligado neste fio fluídico, né? Que eu disse a vocês agora há pouco. E essa experiência é uma necessidade do espírito, né? Enquanto dormimos, ele também tem o comprometimento de repor as nossas energias, né? Então, a responsabilidade do espírito é grande. E nós, através da nossa fé, através da oração, nós vamos colaborando com o nosso espírito, através de estudos, de leitura, através da prática da doutrina, seja ela espírita, seja católica, seja evangélica. A escolha é de cada um de nós, porque eu não prego religião, eu estou aqui apenas para falar da palavra de Deus, só que hoje estou falando um pouco mais da espiritualidade, para saciar a curiosidade de algumas pessoas que me pediram. E eu sou, então, eu gosto também de compartilhar, porque todo conhecimento é válido, independente de religião, porque religião não se discute, religião cada um tem a sua e nós devemos respeitar. Cada um, respeitar a escolha de cada irmão, de cada irmã, a religião que ela pratica e não nos metermos na religião de ninguém. Grande abraço, Elba Araújo, obrigado pelo carinho, está aí também conosco assistindo. Nidinha Araújo também, boa noite, paz e luz a você também, minha irmã. A Lucinei Pradella, grande abraço também. Vamos juntos aí com fé em Deus, na paz e na luz do nosso divino Salvador, do nosso divino Mestre Jesus. Nas escolhas que nós fazemos, nós podemos ou não alimentar o nosso ego, nos sentirmos superior às pessoas, a escolha de cada um, ou agirmos como Jesus agiu, ele sendo o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus vivo, o Deus homem. Ele foi humilde o tempo inteiro e nunca se colocou melhor do que ninguém. E nós, meras criaturas, às vezes queremos ser importantes, melhor do que o fulano, ciclano, beltrano. Num centro espírita, um médium que não trabalha com humildade, com fraternidade, com resignação, é melhor nem ser médium. Porque para trabalhar com espiritualidade, para receber as orientações, para receber os fluidos, para poder ajudar os irmãos a praticar a caridade, nenhum mentor, nenhum espírito vem, de verdade, num médium arrogante, que se julga dono da verdade, o sabe tudo. Seja homem ou mulher, a partir do momento que entra o ego, a espiritualidade se afasta. Porque os espíritos de luz escolheram essa missão
para praticar a caridade. E eles não vão praticar a caridade através de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que está indo lá simplesmente para se aparecer, para se mostrar, por vaidade. Eles ajudam quem vai a um centro espírita buscar uma ajuda. Todos os mentores ajudam a todos os assistidos, a todos os pacientes. Eu costumo chamar lá a FEAI, né, onde eu participo, como um pronto-socorro, um hospital, onde as pessoas vão buscando cura. E lá trabalhamos mais a linha de cura. É um trabalho sério, é um trabalho que tem que ser levado com muita seriedade, porque nós estamos trabalhando com os nossos irmãos e irmãs. Nós estamos auxiliando a espiritualidade, sendo ferramentas, meras ferramentas, para que a espiritualidade possa trabalhar, desenvolver um trabalho bom, eficaz, em nome de Jesus. Como Jesus ensinou, como Jesus mandou, como Jesus determinou aos apóstolos. Ide, levai a minha palavra, curai e expulsai os maus espíritos. E tudo isso pela força da oração, pela força da sintonia que criamos com o plano espiritual. Na Igreja Católica a mesma coisa, na celebração da Santa Missa, né? Ali também todos os amigos da espiritualidade estão trabalhando, os padres admitindo ou não. Lá na igreja evangélica é a mesma coisa, os pastores admitindo ou não, as igrejas sérias. Em toda religião há o auxílio da espiritualidade. E nosso espírito deve ser cuidado por nós mesmos e da forma que nós quisermos. Só que devemos tomar cuidado com as nossas escolhas, porque o fruto vai ser obrigatório nós colhermos. Certo? Então hoje foi para mim uma alegria grande falar com vocês sobre a espiritualidade. E no Centro Espírita também ocorre de chegar mensagens de parentes que já se foram, quando permitido também. Mas o forte para nós lá é trabalharmos pela cura, no campo da cura, né? E emanar às pessoas paz no coração, renovar as energias, né? Tanto nossa, dos médiuns, como de todos que vão à casa. E assim também deve ser numa missa, quando você, minha amiga, meu amigo, ir. Cada missa que nós participarmos efetivamente. Muita gente, eu vou assistir a missa. Assistir a missa? Fica na tua casa assistindo televisão. Diga, eu vou participar da missa. Aí chega uma amiga, um irmão evangélico, eu vou participar do culto agora. De vez em quando eu até brinco, né? Você vai participar assistir o culto. Você vai assistir o culto? Então é melhor você nem ir, fica na tua casa assistindo televisão. Participar. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a explicação, a explanação, a explicação, para se tornar mais fácil a compreensão. E assim também no Centro Espírita, onde nós meditamos a palavra, onde nós fazemos vibrações por todas as pessoas, todos os seres humanos,
Fazemos vibrações e orações para todos aqueles que estão ali naquele momento na casa, nós médiuns, os assistidos. E a espiritualidade age nos ajudando, retirando aquelas energias ruins, aqueles fluidos ruins e substituindo por energias novas, fluidos novos, nos alimentando, nos fortalecendo. É isso que nós precisamos. É isso que a humanidade está carente, por estar afastada da palavra de Deus. Boa noite, Eunice Barbosa, obrigado, bem-vinda também. Amanhã é dia de Tiradentes. Um homem que acreditou no seu ideal e lutou e pagou, como todos os apóstolos na época de Cristo também. Um só que não morreu de velho. O resto morreram todos, crucificados, decapitados, queimados. É um dia que a gente lembra de um ser humano que teve um ideal e lutou por esse ideal. E como mártires, tem muitos que nós nem conhecemos, né? Mas vamos em frente, com muito amor, com muita fé em nosso coração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nós possamos usar bem nossos pensamentos, né? Nossos sentimentos, né? E que possamos fazer escolhas boas, alimentando assim a nossa alma, né? O nosso espírito, para que um dia possamos colher o fruto de nossas ações, de nossas atitudes. Eu peço a vocês agora, peguem um copo com água, como fazemos todos os dias, e mesmo aqui, né? Eu estou aqui na minha casinha aqui em Itanhaém, mas aqui também eu faço a mesma coisa, e as minhas orações, as minhas vibrações. Pega uma garrafinha com água, um copo com água, e vamos pedindo que esta água seja fluidificada. Eu disse agora há pouco, né? Que somos movidos, tudo em nossa vida é movido por fluidos, energias, né? A energia de Deus, os fluidos do nosso Criador, porque nós somos apenas criaturas, né? Então, vamos atrair para nós bons fluidos, boas energias, e que esta água seja fluidificada e nela seja colocado o alimento, o remédio necessário para a cura de todos os nossos males, emocional e espiritual, materialmente geral e espiritual. Que esta água se transforme no remédio necessário a todos aqueles que a tomarem, como Jesus transformou a água em vinho também. Jesus, através dos auxiliares de todo o plano espiritual, transforma esta água em remédio, o remédio necessário para cada um de vocês, que seja curado os males do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, que seja curado os males do meu corpo, da minha alma, e eu preciso muito, eu peço todos os dias. Tenhamos fé, tenhamos confiança,
Acreditemos naquilo que Jesus profetizou, determinou, Ele mandou que fôssemos discípulos dele. E como discípulos de Cristo, temos que praticar o que Ele nos ensinou. Então, em nome de Jesus, esta água não é mais simplesmente uma água, é o remédio necessário para as curas, para a cura de todos os males. Acreditemos nisso. Enquanto isso, eu senti no coração, para encerrar o momento de meditação, eu gosto muito desse hino. Eu sou muito fã de Santo Antônio de Pádua, né? Sou muito devoto. Como eu sou devoto também de São Francisco de Assis, a obra dele, acho muito linda, eu sou muito fã, e tenho ele como realmente uma devoção muito grande, e peço a intercessão sempre de Santo Antônio, de São Francisco, São Sebastião, muitos santos que eu sei a história como foi, né? E a gente acaba tendo uma admiração, na verdade, né? Márcia Pereira, boa noite, obrigado também por estar entrando aí neste momento. Vamos, aqueles que puderem, feche os olhos, pense, olhe para dentro de você, faça uma pequena retrospectiva da tua vida e veja todo o plantio que você fez. Será que está dando bons frutos? Será que após a morte dará bons frutos? Se não, vamos juntos nesta corrente de fé, nesta corrente de oração, neste momento de fé e meditação, cada dia aumentando um pouquinho a nossa fé. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E nesse momento, agradecemos a Deus mais uma vez pelo dia de hoje. Agradeço a Ele por mais esse momento de meditação e fé. Gratidão a cada um de vocês que participaram desta transmissão. E vamos encerrando pedindo a Deus que perdoe nossos pecados, nos ajude, nos auxilie, nos dê força
né, nos ajude a fortalecer a nossa fé. Mas a decisão, o empenho, primeiro, é de cada um de nós, da nossa dedicação, porque tudo na vida é um sacrifício. Temos que dar o primeiro passo, temos que ter boa vontade, porque, como disse, né, na parte que eu disse a cada um, cada espírito é movido pela inteligência, pela vontade e pelo pensamento. Então, nesse grau, para atingir o grau evolutivo necessário, precisa de empenho, precisa de sacrifício e dedicação. Não é fácil. Como eu acabei de chegar de São Paulo, aqui na Baixada, e não é sacrifício nenhum para mim estar nessa transmissão, porque eu sinto neste momento muita paz, né? Nesse momento de meditação e fé, eu sinto muita paz no meu espírito, eu sinto paz no meu coração, e eu sinto que toda a energia que eu sinto, eu procuro transmitir e compartilhar com vocês. Então, muito obrigado a vocês, uma ótima noite de descanso, um bom feriado amanhã. Eu espero entrar amanhã às 18h30, vamos ver como as coisas vão caminhar por aqui. Mas um abraço fraterno a todos e até amanhã, com fé em Deus. Esse foi mais um momento de meditação e fé. Bom repouso a todos e não esqueça, o espírito nunca dorme, o corpo sim, porque somos matéria e nos cansamos. Então pedimos a Deus, peçamos a Deus proteção ao nosso espírito enquanto nós dormimos, que nessas experiências que Ele fizer, que seja para o processo evolutivo, né, de cada um de nós, né? Boa noite, até amanhã.